Frequências de saudação abertas, esse é o episódio 31 do Dobra 9, podcast onde estamos analisando cada um dos episódios da série Star Trek Discovery. Meu nome é Ricardo Pinheiro e nós estaremos hoje falando do episódio Such Sweet Sorrow, parte 2. Este episódio foi distribuído pelo CBS All Access no dia 18 de abril de 2019 nos Estados Unidos e no dia seguinte, dia 19 de abril de 2019, na Netflix para todo mundo. Este é o episódio 14 da segunda temporada de Star Trek Discovery, fechando a temporada, o maior de todos os episódios da série e com certeza o maior episódio do Dobra 9 que vocês ouvirão. Começamos então com a frase do episódio. My name is McCoy. I'm a doctor. Entre muitas frases e um final de temporada empolgante, fica com a fala da número 1 com o Capitão Pike. Capitão, os planos A e B não funcionaram. Estamos agora na parte Ave Maria da operação. E a resposta do nosso novo capitão favorito veio logo. E isso tem sido praticamente tudo hoje. Vamos para longa resenha. Conforme previsto no episódio anterior, esse episódio começaria com muito tiro. E assim foi. A Discovery Enterprise lidera uma frota de naves auxiliares armadas, drones e os tais caças táticos experimentais. Alerta vermelho. Pike remete a todas as naves a seguinte mensagem: protejam a Michael Discovery a qualquer custo, permitindo que entre no buraco de minhoca e viaje para o futuro. Logo, ela seria coberta por um esquadrão de naves auxiliares até o ponto de salto. A Enterprise manteria fogo cerrado para destruir a frota do controle, mas a prioridade seria a proteção da Burnham. Esta é a frota estelar, ele lembra. Faça. Ele pede a Saru, então o capitão interino da Discovery, espero que continue sendo o capitão, pede a ele uma atualização sobre o processo. Ele relata que estão montando o traje agora. Aí tem uma cena na engenharia, todo mundo trabalhando freneticamente, sintetizando os componentes para a montagem. A Detmer, a número 1, calculando a distância que a Burnham precisa estar para evitar que uma nave da seção 31 seja puxada também para o buraco de minhoca, ou também evitar que uma nave da frota seja destruída. Aí tem aquela cena que tá cortando a Detmer, a número 1 e o Saru no meio. Spock estaria em comunicação durante todo o tempo para guiá-la. Michael pergunta a Reno quanto tempo antes do cristal estar carregado. Ela estima um pouco mais de 4 minutos. Não dá para ser mais rápido que isso. O Reese vai à frota da seção 31 e só encontra um sinal de vida: Leland. As outras naves são operadas por controle remoto, por desagradáveis drones, segundo Georgiou. Bryce relata que os relés do subespaço não estão desativados, deixando-os incapazes de entrar em contato com a frota estelar, mas ele está tentando contornar. Saru percebe que serão apenas as duas naves e várias naves menores. Quando Tilly pergunta se ele tem alguma palavra de sabedoria, ele responde usando uma frase de Sun Tzu, do livro A Arte da Guerra, o que impressiona a ex-imperatriz Terráquea, que conclui a citação expressa surpresa dele conhecer Sun Tzu. E o Saru se diz surpreso por uma Terráquea ficar surpresa com qualquer coisa. Bryce relata uma transmissão vinda de Leland. Saru lembra que apesar da aparência, não teremos um ser humano do outro lado. Canal aberto. Georgiou parabeniza ele com ironia. Todo mundo o odiava agora. Ele os ameaça. Saru exige que ele deve entregar as naves de forma incondicional. Ele pode solicitar isso sob a autoridade concedida pelos artigos da Federação e pela Carta da Frota Estelar. O Leland faz seu ultimato novamente. Georgiou diz que eles têm 200 naves contra as 30 de Leland. Ele para e diz: conta de novo. E as naves da seção 31 começam a lançar milhares de drones. Reese avisa sobre a chuva de torpedos fotônicos na Discovery e Saru ordena manobras evasivas. Pike ordena que a Enterprise redirecione energia para ampliar a potência dos escudos e disparar uma salva completa de phasers. A Enterprise e a Discovery estão cercados por muitos tiros, o que causa danos pesados a ambas as naves. Reno relata que a carga do cristal está em 98%. Mais um minuto vai estar carregado totalmente. Parece bateria de celular. Enquanto Pike ordena que todos os esquadrões ataquem os drones, a Poe está na nave auxiliar 12, posicionada diretamente abaixo das naves da seção 31. Depois de admitir que roubou a nave e invocar a imunidade diplomática para o crime, ela avisa que a melhor maneira de destruir os drones da seção 31 é atacar pelos dois lados simultaneamente. Assim, os emissores de escudo seriam detonados. Pike pergunta se ela tem certeza e ela diz que apostaria sua vida nisso. Pike então instrui todas as naves a se unir e seguir a rainha numa formação chamada Alfa Duplo. Poe lidera o ataque atacando os drones que ameaçam a Discovery. Saru ordena que Reese coloque os phasers com mira automática, potência máxima, e instrui Oza para ligar os geradores de emergência. Georgiou lembra Saru que Leland não destruiria a nave imediatamente, ele pegaria os dados primeiro. De uma forma impaciente, Saru pergunta se ela tem alguma coisa a acrescentar e ela sugere: traz ele para bordo. Ele disse que não se tratava de uma missão em duas frentes, e qualquer que fossem suas intenções, a primeira prioridade era levar a Discovery com segurança até a Michael. Para você, talvez, retruca Georgiou, apontando que Saru deveria conhecê-la bem o suficiente para saber que ela arrisca pouco, principalmente no quesito vingança. Reno surge com o cristal carregado. Saru envia Tilly para a engenharia com ela para garantir que chegue em segurança até a Michael. Reno alegremente explica a Tilly que ele quis dizer no caso de um de nós morrer pelo meio do caminho. E ainda faz piada dizendo: tira, para de encher o meu saco, senhor. Um grupo de
drones interrompe seu ataque e toma posição próxima à saída do hangar da Discovery. Pike percebe que eles pretendem atacar para enfraquecer os seus escudos. Ele ordena desviar a energia para os escudos de Shibordo, colocar a Enterprise entre os drones e a Discovery. A Enterprise leva muitos tiros, a Discovery também. Pike reconhece que Leland está controlando os drones da nave principal e ordena travar a arma dos seus geradores de escudo. Ao mesmo tempo, Burnham, Spock, Stamets, Nhan, Nilsson, Tilly e Reno levam o traje até o hangar. Uma ruptura do casco danifica os eixos do turbo-elevador, faz com que os detritos caiam no corredor, derrubando a todos. Stamets está gravemente ferido. Tilly e Nilsson correm com ele para a enfermaria. Reno entrega a Burnham o cristal e fica para trás para consertar os danos, enquanto Burnham, Spock e Nhan continuam no hangar. A enfermaria ficou sobrecarregada. A doutora Pollard pede ajuda a Saru. Ele pede desculpas, não tem ninguém, em outras palavras, te vira aí, malandro. Raios, 2 vezes raios, 3 vezes raios. No hangar, o traje está pronto. Spock lembra Michael de que era sua mãe e ela mesma e encoraja a confiar no que fizeram juntos. O Michael responde com firmeza quando entrega o cristal a Spock e o coloca no traje. Ela veste e ele irá numa nave auxiliar para guiá-la, mesmo sob protestos. Ele iria orientá-la de dentro da Discovery a princípio. Spock lembra que não havia tempo para debate, que voltaria a Discovery assim que o buraco de minhoca estivesse aberto. Spock faz a saudação vulcana com a mão direita enquanto Michael ergue a mão esquerda antes de tocar as palmas das mãos, como irmãos, relembrando a cena quando eram crianças. Burnham ativa o capacete do traje e segue para o campo de força da nave auxiliar. Spock informa a ponte da Discovery que eles estavam preparados para lançar, pede para desativar por 3,5 segundos o campo de força e os escudos traseiros. Saru observa para Pike que o fogo de cobertura seria muito apreciado. Pike elogia todas as naves, dizendo que o tempo calculado para que Michael alcançasse uma distância segura e abrisse o buraco de minhoca era exatamente 2 minutos e 47 segundos, e instrui as naves a formarem um casulo em torno de Michael até chegar ao seu destino. Poe reconhece. Se Burnham não chegasse longe o suficiente no campo de batalha, eles também não fariam. A nave auxiliar de Spock é lançada. Michael corre até saltar pelo portão do hangar para dentro do turbilhão da batalha. Ela é cercada por todos os ângulos e consegue passar, apesar de escombros e os controles do traje. Pike ordena que todas as naves formem uma barreira protetora, com a Enterprise e a Discovery assumindo a liderança para garantir que Michael atinja seu alvo. Enquanto Spock e Burnham continuam, Ozekun informa que eles foram abordados. Sim, Leland chegou. Chegou teclinha SAP aqui para animar o Brasil. E ele já entra na ponte com o rifle phaser atirando. Dessa vez, a tripulação se esquiva e a Jojo pega o seu próprio phaser, começa a atirar em Leland. Muita gente foi derrubada. Ozekun leva um tiro no braço, mas só que o Leland consegue escapar e se tranca no laboratório de ciências. O Tenente Amin relata a Pike na Enterprise que Leland está a bordo da Discovery. Levar uma equipe para Discovery significa baixar ambos os escudos, não é possível no momento. Jojo tenta substituir os códigos de segurança enquanto Nhan tenta destrancar a porta manualmente. Enquanto elas trabalham, Jojo alegremente convida Nhan a juntar-se a ela para fazer Leland gritar assim que elas terminassem. Nhan responde alegremente. Spock e Burnham alcançam uma distância segura, aterrissando em um grande pedaço de escombros próximo. No entanto, o computador do traje indica que havia vértices insuficientes calculados. O sistema de navegação do traje parece estar preso no presente. Burnham tenta descobrir por quê. A seção disco da Enterprise é alvejada por um grande torpedo fotônico que não é detonado. Se a ogiva for disparada, vai ter um buraco no disco com 4 decks de largura. Burnham percebe que foi isso que ela viu quando tocou o cristal. Foi assim que começou. A Min relata que o torpedo está no deck 5, seção 2, a ogiva está ativa. Pike ordena a ativação dos escudos de explosão nessas seções e ordena que Man libere os drones de reparo DOT 7. A Min alerta que apenas uma das portas de detonação nessa seção está ativada, a outra está travada. A Almirante Cornwell e a número 1 partem para tentar desarmar o torpedo, com a Almirante dizendo ao Tenente Nicola para obter os esquemas da arma. A Discovery está com problemas sérios. No estado que estão os escudos, não sobreviveriam uma viagem pelo buraco de minhoca, se é que chegariam lá. A Michael também não está tendo sorte com a navegação temporal. Ela tenta descobrir de uma forma frenética como fazer o salto para o futuro. Supostamente, ela enviou 7 sinais vermelhos, mas só viram 5. Por que isso e agora ficaram presos naquele momento para morrer lá? Nhan e Georgiou estão quase abrindo a porta, mas a nave está sendo despedaçada em volta delas. O suporte de vida está caindo em vários decks, os escudos estão prestes a cair. Ozekun, de repente, detecta uma assinatura de energia maciça. O que aparece? Uma nave divisora Klingon descamuflando, atropelando uma penca de drones da seção 31, e o Reese detecta a assinatura de energia não Klingon. Saru fica chocado ao reconhecer naves caça dos baús. Uma transmissão chega e Saru fica ainda mais chocado quando vê que uma das naves menores é pilotada pela sua irmã, Sirana. Ela recebeu sua mensagem e promete que ele nunca mais lutará sozinho novamente. Saru fica surpreso por ela ter aprendido a pilotar um caça. Ela explica que um dos seus tripulantes os chamou para juntarem à luta. Quem? Todo mundo sabe, foi o Tyler. Mostra a cena na ponte da nave Klingon, tá lá a Lyrell, chanceler, e tá lá o Tyler do lado. Ele pede desculpas pelo atraso, mas Pike é grato pela ajuda e diz que eles trouxeram amigos. A Lyrell diz, não é bem assim não, mas o Império Klingon vai lutar para preservar o futuro. A frota dos cruzadores D7 começaria a chegar em breve. Lyrell
Corel solicita uma análise tática de todas as naves inimigas, ordena suas naves para destruir a armada inimiga, declarando aquele lema Klingon: hoje é um bom dia para morrer. Saru avisa Cyrano que as naves da Seção 31 alteraram o rumo para interceptar a sua frota, pede que ela prometa que ficará em segurança. Cyrano responde que promete lutar com Kelpiano enquanto lidera os guerreiros de Kaminar para a batalha. Spock ouve Saru explicando sobre os Klingons e Kelpiano se juntando à luta, percebe que era para isso que o sinal em Kaminar era destinado, não somente para libertar os Kelpianos dos baús, mas para prepará-los para a batalha que viria. Os sinais que levaram os que eles precisavam para a batalha estavam lá, no asteroide para trazer a Reno, para Boreth para obter o Cristal do Tempo, para Azahia para encontrar a Poe, a única que seria capaz de alimentar o cristal, e em Terralísio para descobrir um ponto seguro, caso eles conseguissem atravessar o buraco de minhoca. Michael admite que ela os viu falhar, viu todos eles morrerem. Spock lembra que o cristal lhe mostrara um possível futuro para evitar isso. Michael percebe que eles não sabiam de onde no futuro ela pulou para enviar os sinais, mas agora ela está certa de que foi a partir daquele momento, durante a batalha, que ela havia viajado. Para que fossem em frente, Michael primeiro teve que voltar para enviar os 5 sinais anteriores, o que ela ainda não havia feito. Ou seja, ela estava presa em um loop, e agora ela tinha todas as peças para fechar esse loop. Dessa forma, o controle não poderia evoluir. Michael começaria pelo asteroide e partiria dali. Spock promete levá-la de volta ao presente, mas para saber se chegariam ao futuro que iriam, ele não estava certo. Ele pede que ela faça um salto de fé, e o que ele acrescenta é apenas lógico. Michael começa a definir as coordenadas de acordo. Voltamos para Discovery, Leland não consegue acessar os dados da esfera, Jojo e Nian conseguem entrar, abrem fogo contra ele, rola aquele momento engraçadinho, Jojo mostra um amplificador quântico de sinal que ele deu para ela para roubar os dados da esfera, e é por isso que ele não conseguia encontrar em nenhum lugar dos bancos de dados da Discovery. Leland fica impaciente, perguntando pelos dados, Nian diz que havia tantas maneiras divertidas de responder, a nave estremece devido aos disparos de armas, distraindo Leland por tempo suficiente para que elas saiam correndo. Enquanto isso, na Enterprise, Cornell e a número 1 chegam ao deck 5 e Pike pede uma atualização. A número 1 relata que a porta está travada e está tentando destravar. Cornell diz que a situação é ruim e explica: a detonação secundária do torpedo foi acionada em 15 minutos, lá se vai metade da seção disco. Na enfermaria da Discovery, Tilly e Nilsson trazem Stamets, a doutora Pollard pede outro par de mãos, Nilsson vai ajudá-la e diz para Tilly voltar para a ponte. Tilly pede desculpas a Stamets antes de sair. Ele está delirando com a dor e o Culber o aborda e o examina. Devido à gravidade de seus ferimentos, vai induzir um coma, mas promete que ele estaria bem. Ele admite ter pensado que poderia fazer a Enterprise seu lar, mas percebe que Stamets era o seu lar, então por isso ele ficou. Tudo sempre voltava ao redor de Stamets, ele apenas lamentou que demorou tanto para ver isso. À medida que Stamets se desvanece na inconsciência, Culber promete que, onde quer que eles fossem, eles iriam juntos. Ai, que bonito. Burnham calculou todos os 5 saltos. Spock lembra que o futuro não foi escrito e que o resultado não pode mudar, e temos o impacto de uma arma atravessando a peça, derrubando Michael e danificando a nave auxiliar. Spock grita para Michael ir imediatamente. Ela ativa o primeiro salto. Nós temos a abertura do buraco de minhoca e o anjo vermelho voou. Aliás, essa cena lembra muito 2001 Odisseia no Espaço. Michael se vê num limbo negro, é puxada para cada um dos sinais. A USS Hiawatha, onde ela ferida vê o anjo vermelho. Depois Terralísio, onde vemos a Discovery chegando. De lá o terceiro sinal, que foi encaminar. Indo para a Discovery, Leland exige seus dados. Olha que arrogância, seus dados. E luta contra Jojo e a Nian, enquanto tudo vai caindo em torno deles. Falhas de escudo, a Tilly está por perto, vai fazer os reparos necessários. Ela admite que só fez isso uma vez, com os olhos vendados apostando uma cerveja. Enquanto isso, a gravidade artificial começa a falhar na área onde está a luta acontecendo. Uma ceninha feita para aproveitar a questão do efeito especial. Então a cena começa a briga no chão, vai para a parede da direita, vai para o teto, vai para a parede da esquerda. Leland diz, isso não precisa ser tão difícil. A Giorgio diz, se não for difícil, é tédio. E eu odeio tédio. Ela consegue distraí-lo momentaneamente com um tiro de phaser no rosto. Claro, dá aquela distorção nas feições, mas tá lá os nanites para botar tudo no lugar de novo. E ela consegue fugir enquanto ele está se recuperando. Enquanto isso, Burnham chega a encaminar durante o confronto com os baús, voando até a superfície, onde ela é vista por Saru. Na Enterprise, Cornell e a número 1 trabalham no torpedo. Ainda tinha uma peça ativa, então não dá para desativar. A número 1, capaz de consertar a porta de emergência, sugere inserir um comando conflitante no sistema de orientação do torpedo para desligá-lo, até que ele adquira outro alvo. E aí ela fala a frase que eu usei no início do episódio, e o Pike pede uma estimativa de prazo antes da explosão, a menos de 5 minutos. Pike manda a número 1 de volta para a ponte e desce para se juntar a Cornell. A bordo da nave Klingon, enquanto a batalha fica mais quente, Lorraine
L'Rell bate com a cabeça na lateral, sangra e ri, e ela pensou que a sua chancelaria seria sem sangue. Tyler ordena que o oficial de armas retorne fogo e destrua aquelas que feriram sua chanceler. L'Rell ordena aos cruzadores Klingon D7, que chegaram, tão bonitões, alinhem com a frota de drones, prometendo que eles vão cair de joelhos na ruína de nossos inimigos. Os Klingons falam bonito, né? Falam umas declarações assim de batalha impressionantes. Burnham chega ao quarto e quinto sinais, embora Fizarria, então retorna ao presente. Ela lembrou que o ponto de ancoragem da sua mãe estava em Terra Liso, 950 anos no futuro, de onde ela partiu, a partir de Doctari Alpha 20 anos antes. Ela chama Discovery e diz para definir as coordenadas para Terra Liso, 930 anos no futuro. Saru adverte que as flutuações quânticas dentro do buraco de minhoca tornaram difícil rastreá-la com sensores padrão. Como é que ela vai guiar? Eu vou enviar um sinal, um sexto sinal com uma estrela polar, ou o nosso Cruzeiro do Sul, aqui no hemisfério sul. Isso os guiaria para o outro lado. Na Discovery, a luta entre Georgiou e a Leland chega na engenharia, onde ela o tranca dentro do cubo de reação do motor de esporos. Pike e Cornell continuam a trabalhar febrilmente no torpedo, mas nada funciona. Vai explodir em 1 minuto e meio. O que a Cornell faz? Eu vou me sacrificar, vou puxar a alavanca de emergência para fechar a porta, selo, e aí eu vou conter os danos. Obviamente o Pike se recusa, mas a almirante, não tem tempo, se ele não contivesse o dano, vai matar todo mundo. Ele lembra que ela vai morrer, ele diz, a Enterprise é minha responsabilidade. Cornell diz, sua história não termina aqui, você sabe disso. Pike, sabendo do que vai acontecer no seu futuro desde que ele tocou no cristal, especula que se ele tivesse um futuro diferente, o torpedo não explodiria com ele ali. Ela admite, mas pergunta quantas pessoas pagariam o preço se ele tivesse errado. Talvez ele tenha contado alguma coisa para o almirante a respeito do que aconteceu no episódio em Boreth, não sei. Ele cede, vai pro turbo elevador, ela diz para ele, Chris, qualquer que seja o seu caminho, você pode lidar com isso. Ela aciona a alavanca, se tranca ali naquela seção, toma posição. E ele observa pela janela enquanto ela é vaporizada pela detonação do torpedo, que faz um buraco no disco. Ela descobre a detonação, Saru chama, Pike, tá tudo bem, mas perdemos a almirante. E todo mundo sente com isso. A gente sente, inclusive. Saru liga para Michael dizendo que, acabou o tempo. Michael tá preparado e diz para Spock retornar a Discovery. Só que o nacelle de bombordo da nave auxiliar do Spock tá com problemas. Vai ter que ser transportado, já que a Discovery não podia abaixar os escudos. A Michael tá abalada, acabei de recuperar você pra minha vida e não vou te perder de novo. Ele admite que sentiu mesmo, mas que ela nunca o perdeu. Ela lhe ensinara que poderia andar no mundo do seu pai e de sua mãe. Ou seja, ele podia buscar um equilíbrio e ela era o equilíbrio dele. E ele admite que tem medo de não conseguir encontrar esse equilíbrio novamente sem ela. E ela oferece um último conselho a ele. Havia uma galáxia de pessoas que procurariam por ele e que ele tinha que alcançá-los e encontrar a pessoa que parecia mais distante dele, alcançá-lo e deixá-lo guiar. Spock prometeu que faria e gostaria de ter certeza que ela estaria segura. Burnham garante que ele saberá quando ela enviar o último sinal. Voltamos para Discovery, Leland tenta sair do cubo de reação, Georgiou inicia a magnetização do bis, a mesma coisa que o Spock fez com o Gant na nave abandonada da Ação 31. Pike volta para a ponte da Enterprise, Spock diz, minha nave auxiliar está desativada, não posso voltar a Discovery. Aí ele diz, mantém posição, pergunta a Saru como é que estão as coisas. Ele diz, tá difícil, mas a Tilly está tentando trazer os escudos de volta para 40%. Spock é transportado, Burnham ativa o traje para o salto, a batalha fica mais quente, o Anjo Vermelho voa novamente, Saru ordena Detmer, segue o sinal. Pike ordena todas as naves abrirem caminho e se despede de Saru e dos seus amigos, ou como ele diz depois, sua família a bordo da Discovery. Na enfermaria, Culber diz a uns Stamets inconscientes que estavam a caminho. Na engenharia, Leland diz a Georgiou que não terminou ainda. Georgiou corrige dizendo que terminou sim, e que também lhe diz que a magnetização seria dolorosa, que ela gostaria de ouvi-lo gritar. Sim, todos os nanis são puxados para o chão, ele grita, sofre, enfim, tá desativado. A frota da Seção 31 tá parada e Pike ordena que todo mundo abra fogo e destrua tudo. Georgiou reporta a ponte que Leland está morto e o controle está neutralizado. Aqueles que foram reunidos para a batalha assistem o Anjo Vermelho guiar a Discovery para um grande buraco de minhoca. Sua nave auxiliar. Sirona, a partir do caça-baú. L'Rell e Tyler da nave Capitânia Klingon. Aliás, a L'Rell dando aquelas olhadinhas de lado pro Tyler, né? Pike e Spock, a partir da Enterprise. A tripulação da Discovery começa a sentir os efeitos do buraco de minhoca e quando ela entra,
entra, o buraco se fecha. A Enterprise, com aquela mordida no disco, passa voando junto ao resto da frota. Sequência final, na sede da Frota Estelar em São Francisco, Pike, número 1, Spock e Tyler são interrogados pelo comando da Frota Estelar, onde todo mundo mente dizendo que a Discovery foi destruída durante a batalha. Os interrogadores da frota falam em fatos condizentes com uma singularidade quântica. Todos alegam ter visto que a Discovery explodiu. Quando perguntado sobre a Burnham, Pike responde que ela foi acima, além, antes de sua morte e joga a culpa na seção 31 por toda a catástrofe. E realmente é a culpa deles. O comando da Frota Estelar concorda, dizendo que pretendem reformar a seção 31 para torná-la mais transparente, e Tyler é nomeado seu novo comandante. Já que sua existência dual única como Tyler e Vox, seu pensamento racional o tornaram ideal para o trabalho. Spock avisa que a destruição da Discovery não elimina inteiramente o problema e sugere, com base em um regulamento, que todos os participantes do evento serão impedidos de falar da Discovery, da sua tripulação ou do motor de esporos para sempre, sob pena de serem acusados de traição. A gente termina com Spock falando do seu diário pessoal. 124 dias se passaram desde o desaparecimento da Michael e da Discovery. Ele relata a dificuldade de não tocar no assunto, mas se falasse, seria correr o risco de tornar o sacrifício, tanto da Michael quanto da Discovery, como algo sem sentido. Se aprendemos alguma coisa, aprendemos que ainda não estamos prontos para aprender tudo. Ele também fala que Sarek e Amanda têm imunidade diplomática, concordaram de não falar o nome da Michael em público, mas ele diz que assente com ele e aprende com seu exemplo. Fala que a procura nas estrelas do sétimo sinal, mas tem que lembrar que o tempo é relativo. E parafraseando um físico da Terra, o universo não tem nenhuma obrigação de fazer sentido para mim. Tem mais algumas falas. 4 meses depois, a Enterprise está lá no dique seco do São Francisco Starfleet Shipyards, sendo consertada. Finalmente, o Spock resolve cortar o cabelo, se barbear, vestir o uniforme e tomar sua posição na ponte da Enterprise. Quando ele chega, todo mundo se surpreende. A número 1 detectou uma anomalia. Pike confirma que localizou o sétimo e último sinal. Está no quadrante beta, a 51 mil anos-luz de distância. Spock analisará enquanto Pike observa que uma lua nova foi encontrada em Edrin 2. A número 1 confirma. Pike sugere que leve a Enterprise para dar uma volta e pergunta a Spock se isso soa bem para ele. Spock responde: vamos ver o que o futuro nos reserva. A número 1 informa que eles estavam prontos para a dobra. Pike dá ordem. A Enterprise se propõe a continuar sua missão enquanto uma explosão vermelha de luz pisca nas estrelas. Fim do episódio e da segunda temporada. Passemos aos questionamentos e opiniões. Antes de tudo, essa vai ser uma sessão longa, se prepara. Nessa temporada, eles fugiram da tentação de colocar mistérios sobre mistérios, como foi na primeira, e fizeram, na verdade, um grande mistério, que foi o Anjo Vermelho e os 7 Sinais. E o melhor é que a maior parte foi resolvida antes do final da temporada. Eu vou ser sincero, eu adorei o final da temporada. Pra mim foi muito melhor do que o final da primeira, assim, disparado. Tá, tem problemas. Eu vou relatar o que eu vi. Então, primeiro vamos falar do que eu gostei. O uso de naves menores é uma batalha. Star Trek é, sobretudo, naval. Logo, o uso de naves menores em batalha não é nada comum. A menor nave da frota é a Defiant, que está lá em Deep Space Nine, e ela tem 150 metros de comprimento. Mas a cena em batalha, com aquele enxame de naves pequenas lutando, assim como os donos do controle, é uma coisa bem diferente para Star Trek. Trouxe dinamismo à batalha. Tá, tem uns chatos que estão reclamando, dizendo que isso é Star Wars demais, mas convenhamos. Eu queria ver uma bela cena de combate no espaço, desde as batalhas da Guerra Dominion, lá em Deep Space Nine, que eu achei um tanto quanto frustrante. E aí, olha, eu gostei pra caramba, tem mais batalha que na maioria dos filmes. Usaram naves auxiliares, naves de manutenção, esquadrão de caça-tático experimental, só faltou pegar os drones de manutenção e botar uma arma na mão de cada um. Conforme eu previ, ou seja, não precisa ser um gênio pra acertar, esse seria um episódio de muita, mas muita ação. E acredite se quiser, tem hater reclamando disso. Ah, tá muito Star Wars. Porra, francamente, a gente que não sabe o que quer, né? Sabe sim. Sabe ficar reclamando. As cenas da enfermaria foram bem chocantes. Numa batalha, um dos últimos lugares que lembro de mostrar, inclusive com tanto sangue e sofrimento. Eu achei bom mostrar. Na batalha, quando o Tyler disse que ia fazer uma coisa para que o pai confiasse nele, todo mundo sabia que ele ia falar com os Klingons. Isso era previsível. Mas vou dizer que ver aquele esquadrão de cruzadores D7 participando da batalha foi muito maneiro. Gostei de todos os atores participando com mais tempo em tela. A Michael continua sendo a protagonista, mas ela teve pouco tempo de tela a mais que os outros. Ficou bem equilibrado. Outra coisa que eu gosto são o cuidado com os detalhes. No Decade, a Enterprise tem algo como um teto solar, alguma coisa assim. E na produção de Discovery percebeu esse detalhe e muitos outros aproveitou os danos da batalha para já deixar a Enterprise já no esquema para quando o Kirk assumir. A Tilly dizendo que ia fazer aquela modificação de olhos fechados que ela já tinha feito apostando uma bebida, eu achei divertidíssimo. E eu gostei dela emendando no final: alguém me deve uma cerveja. 13 piratas sobre o caixão. Oh, 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 oh.
E uma garrafa de rum. Michael fechando seu ar com Spock, ficou bonito. E depois o Spock de cabelo cortado de barba, ou seja, deixou de bancar o hipster, prendendo o sorriso, percebe que ele finalmente está em paz com ele mesmo. Não reiniciaram a linha do tempo, teoria que alguns haters sustentaram até o último minuto, defendendo com unhas e dentes. Não reiniciaram, não jogaram fora as 2 temporadas. Muito bom. Outro motivo de alegria, o controle não foi a origem dos Borgs. Gostei. Vamos agora para os pontos negativos. O controle ser vinculado a Leland de uma forma tão tridimensional, parafraseando a Rainha Borg no primeiro contato, por mais que as cenas de luta com Michelle Yeoh sejam sempre ótimas, ele ficou reduzido a isso. Matou o Leland e acabou com tudo. Os Baú entrarem na guerra é até bacana, mas ver que é o piano pilotando os caças Baú foi forçado demais. Pior, a irmã do Saru pilotando um deles, cara, você já viu aquele filme de ficção científica A Reconquista com John Travolta e Forest Whitaker? Se algum de vocês viu, deve lembrar como um dos piores filmes que você viu na vida. Sim, gente, eu paguei pra ver esse filme no cinema. Então tem um lance desse, os humanos quase pré-históricos pilotando caças da Força Aérea Americana guardados há mais de 1000 anos. Porra, não dá, cara, não dá. É a mesma coisa, os campeões pilotando os caças dos Baú. Ainda assim, foi forçado uma conveniência roteiro para fazer com que a Cirana aparecesse. Alguns chamam de síndrome do universo pequeno. Pô, uma conveniência de roteiro deprimente. Agora, como eu já falei, eu gostei muito dos Klingons aparecendo para ajudar, mas o Tyler não tinha sido dado como morto pela chanceler, e aquela encenação no final do 3º episódio, jogando aquela cabeça falsa dele no poço de lava, sei lá, podia tentar resolver aquilo, ele voltando pra Enterprise, ele tá trazendo a cavalaria. Cara, aquilo não ficou bom, aquilo ali me incomodou muito. Outra coisa que me incomodou muito, a morte da Almirante. Pô, mataram logo uma personagem que a gente gostava, a única Almirante de Star Trek que a gente criou empatia. Tá, o mais próximo foi o Almirante Ross, em Deep Space Nine. Agora, esse negócio de matar personagem legal virou Game of Thrones, né? Ela podia ter acionado a alavanca por dentro e ter sido transportada pra fora. Ela podia ter solicitado um droid de reparos para fazer o acionamento da porta. A maldita porta podia ter uma alavanca de emergência dos 2 lados. Que porta é essa? Só tem uma maçaneta. Além disso, outra coisa esquisita, o turbo elevador desce, vai direto pra sala de reuniões, não vai pra um corredor? Tá, pode ser. Tem que ser a Almirante a primeira oficial pra desarmar o torpedo? Não pode mandar um camisa vermelha, não? Foi uma outra sequência fraca e descabeçada, na minha opinião. A Michael faz os saltos pro passado, sendo que ela já viu. Tá, um paradoxo de viagem no tempo. Não vamos ficar discutindo isso, senão o episódio não se sustenta e eu vou abaixar a nota. Uma outra coisa que não chega a ser um ponto negativo, mas toda a sequência dos temas está claramente direcionada pro reencontro dele com o Culber. Foi previsível, mas eu gostei. Antes era o Stamets lidando com a morte do Culber, agora o Culber lidando com a quase morte do Stamets. Umas dúvidas que pairaram na minha cabeça. Não é exclusividade de Discovery, tem também outras várias séries de Star Trek. Sempre os destroços que ficam na nave são pedras e entulho. Será que eles estão usando tijolo e cimento na nave e a gente não sabe? Eu acho que os destroços teriam que ser pedaços de metal, fios, estruturas e não reboco e pedra. Por mais que eles devem ter colocado porcelanato no piso da ponte na Enterprise, dá, né? Esquisito. O cristal permitiria um salto, mas ela fez sim algumas possíveis explicações se Lovell preencher a lacuna. O buraco de minhoca aberto para passar somente a Michael com o traje era bem menor do que um buraco no qual passaria ela e uma nave toda. É um gasto muito menor de energia. Os saltos que ela faz para o passado foram na verdade um salto com 5 escalas: asteroide, terra liso, caminar, bora e Fizarria. E eram períodos de tempo menores e para o passado, não 930 anos no futuro. Gastou menos energia ainda. Outra coisa curiosa é em questão de encaixe. A Michael passa aquele ponto assim meio que a salvadora. Ela está salvando a Discovery. É o anjo. Tem aquele quesito um tanto quanto messiânico dela. Aquele momento, inclusive, eu não me lembro, mas muitos falam que foi uma homenagem ao filme Interestelar, aquele momento que ela abre o buraco de minhoca. E o episódio sai na véspera da Sexta-feira Santa, no feriado conhecido Sexta-feira Santa, Sábado de Aleluia e Páscoa, tanto quanto messiânico. Aí um amigo meu me falou também, aquela parte da sessão destruída ali, da sessão disco, não parecia o Pac-Man? Eu falei, parece. Passemos às nossas curiosidades. Esse é o episódio mais longo da série, 65 minutos de duração. A data estelar no final do episódio é 1201,7. Eu tentei calcular as datas estelares faladas nos episódios para ver se descobria ano, mês, dia e hora. Falhei miseravelmente. O nome da número 1, finalmente batizaram ela. No memorial fala em Una, de número 1. Eu acho que Nuna, como apareceu, foi escorregado do tradutor da legenda. Na verdade foi escorregado na Netflix. Na geração da legenda aparece. Mas eu adoraria se fosse Majel. Esse nome Una dela é usado em alguns livros. Para quem não entendeu, Majel por causa de Majel Barrett Roddenberry, que foi a primeira protagonista da personagem número 1. A Michael precisava de 2 minutos e 47 segundos. E se não tivesse o 47 no final da temporada, não seria Star Trek. Para quem não sabe, eu
não sabia até tempo, o número 47 aparece em várias referências menores na série, desde a nova geração. Tem um artigo no Memory Alpha explicando a brincadeira e tem, inclusive, um projeto do Memory Alpha de descobrir todas as referências ao número 47. O Rick Berman, que já ocupou a posição que o Alex Kurtzman ocupa hoje, dizia que 47 é 42 corrigido pela inflação. E 42, todo mundo sabe, é a resposta para a questão sobre a vida, o universo e tudo mais. Guia do Mochileiro das Galáxias. A Reno fala que não é possível violar as leis da física, e eu lembrei do Scott. A ordenança Colt é a alienígena que lembra o Gemadar. Os droids de manutenção Dot 7 não parecem com a Eva, do Wall-E? Ouvimos o lema dos Klingons. Hoje é um bom dia para morrer. Lembrei do Worf falando isso em Star Trek Primeiro Contato. Tem outros momentos, mas esse que eu lembrei. E no conselho que a Michael dá pro Spock, é uma referência sutil à amizade do Spock com o Kirk. Tem um artigo bem interessante da Ana Rosa lá no Trek Brasilis falando a respeito. Dá um pulinho lá e leia. Foi só eu que vi a Golden Gate em São Francisco cobertas com placas de captação de energia solar? Tudo leva a crer que a Almirante Cornwell era responsável pela seção 31. O regulamento citado pelo Spock é o regulamento 157, seção 3. Não foi tirado do mesmo lugar onde o Batman da Feira da Fruta tira o escudo. Ele foi citado no episódio Trials on Tribal Actions de Deep Space Nine, que é uma homenagem à série clássica. O físico citado pelo Spock foi Neil deGrasse Tyson, da nova versão da série Cosmos, e um grande fã de Star Trek. A frase, na verdade, é: o universo não tem obrigação de fazer sentido para você. Vamos às conclusões. E agora, para dar a nota, eu vou demorar um pouquinho, tá? Será que o Discovery vai virar uma Voyager no século 33? Como é que vai ser lá? O que a gente vai ter de tecnologia? Porque no final do século 24, os hologramas já agem como gente, entre outras coisas. Vai ter o quê? Magia? Aí eu me lembrei da terceira lei do Clark, que dizia que qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Uma coisa é fato, a Discovery tá lá no futuro, os xiitas do canon de Star Trek não vão ter do que ficar reclamando, agora a gente vai ter uma nova possibilidade de histórias, estão livres para fazer do jeito que quiserem. Será que a gente vai ver a queda da Federação? Tem uma pista, alguma coisa disso lá no Calypso. Vou ser sincero, espero muito que não. Gene Roddenberry criou um roteiro com isso que acabou virando a série Andrômeda. Passou no início dos anos 2000, durou 5 temporadas. Eu não tenho paciência para distopia, não gosto de distopias. Mas esse final de temporada abre margem para 3 séries. Terceira temporada de Discovery, que vai começar a ser filmada em julho de 2019 e já tem roteiros sendo escritos. A série da Seção 31 com Ash Tyler como comandante. Será que ainda vai ter alguma rebarba do controle perdido aí? E a série do Pike, porque todos nós queremos a série do Pike, da número 1, do Spock na Enterprise. Gente, tem uma janela aí de 8 a 10 anos a ser explorada até ele se tornar o almirante e passar o comando da Enterprise pro Kirk. E que tal a Enterprise secretamente procurando pela tripulação da Discovery? Em paralelo a Discovery no século 33. A nave não poderá voltar. Talvez a tripulação sim, mas há potencial. Uma coisa é fato, gostem os haters ou não. Discovery trouxe Jornada nas Estrelas ao estrelato de volta, inclusive de uma forma mais bem sucedida que a Kelvin Timeline. Jornada sempre foi uma série de TV. E que venham mais produções. A série do Picard está no forno, vai ser serializada por ocasião que estou gravando isso, ela deve já estar começando a ser filmada. Podem fazer uma série do Pike como episódica, assim como uma série da Seção 31. A Discovery vai continuar sendo serializada com a exploração do futuro e não vão ter séries animadas para atrair público infantil juvenil, como a série que vai sair na Nickelodeon e a série Lower Decks para o público adulto. Gente, tá mais fácil ser tracker hoje em dia e isso é uma das coisas que tá muito legal. Resumindo a temporada, tudo foi culpa da Esfera. Ponto final. Nota 9,25. Antes de fechar esse episódio, que ficou um monólogo gigante, queria falar umas coisinhas. Primeiro, queria agradecer a você que ouve o Dobra 9. Mesmo poucos comentários, eu sei que tem muita gente que ouve esse podcast, eu sou muito grato. Mas comenta lá de vez em quando, por favor, tá? Segunda coisa, obrigado ao pessoal que comenta lá no Trek Brasilis. Muito do que eu tenho falado nos episódios vem dos comentários que aparecem lá. E aos haters, bem, tem nada a agradecer a vocês não. Terceiro, eu queria agradecer ao Vinícius. Vinícius que é a Vini da Combo, porque o Vinícius insistiu comigo para fazer um podcast sobre Star Trek Discovery lá atrás, disse, tem espaço, dá pra fazer, eu te ajudo e me deu todo o apoio. Esquias, muito obrigado. Se a gente tem algum sucesso, eu te devo em boa parte ao teu trabalho. Muito obrigado. Quarta coisa que eu queria comentar com vocês, como é que é a minha rotina para a produção de um episódio do Dobra 9. Eu assisto o episódio pelo menos 2 vezes, essa é a parte fácil. Aí eu vou ler as resenhas. Normalmente eu vou ler resenhas do Trek Movie, do Trek Core, vou buscar a resenha do Memory Alpha, e se a resenha do Trek Brasilis já tiver saído, eu vou ler lá também. Aí eu escrevo a resenha. Pego muita coisa do Memory Alpha, traduzo pelo Google Translate, reviso, corrijo, corto. Depois eu junto os meus questionamentos e as minhas opiniões. Aí eu vou ler os comentários
por exemplo, do Trek Brasilis. E nisso eu vou acabar discutindo com alguns por lá. Eu escrevo, procuro as curiosidades no Trek Movie, tem muita, alguma coisa no Trekcore, coisas que falaram do episódio também, junto tudo. E isso aí já dá 4, 5, 6 páginas de texto. Depois de ter organizado tudo, eu gravo, lendo o texto e improvisando um pouquinho, para não ficar tão chato. Dá uma meia hora de gravação, às vezes chegando a 40 minutos, expandindo um pouquinho. Aí eu vou dar uma edição no áudio, limpar o áudio, inserir vírgula sonora, botar piadinha, 90 minutos a 2 horas de trabalho. Eu fecho, envio para o meu editor, para o Vinícius, ele faz o agendamento, cria o post, faz a imagem, prepara a publicação, coloca a trilha sonora e faz os acertos. Gente, eu levo de 5 a 6 horas por episódio. Cansa. O sentimento que me traz no final não é só de tristeza por não ter mais Discovery, mas também um pouco de alívio. Essa pauta aqui, por exemplo, desse episódio ficou maior, tem 9 páginas. Eu não sei se eu vou fazer o Dobra 9 falando das outras séries. Já foi me perguntado disso. Eu vou dizer que a gula me faz querer dizer que sim, mas o bom senso me faz pensar 2 vezes. Mas eu poderia dizer para vocês, vale muito a pena. Na última temporada eu fiz um debate, uma conversa no YouTube com alguns amigos sobre a segunda temporada. Foi uma conversa bem descabeçada sobre a primeira temporada. Vai ter um para a segunda? Bem possível que tenha. Queria fazer isso numa live, convidando a vocês, os ouvintes, para comentarem, escreverem no chat, fazer uma coisa assim. Não tão bonita e organizada quanto a do TB ao vivo, mas uma coisa mais Klingon. Posteriormente, se fizermos, nós vamos divulgar dia e hora. Então é isso, gente. Fechando a temporada. Mais uma vez, muito obrigado por você estar ouvindo até aqui. Visita lá a Combo, comboconteúdo.com. Não tem só o Dobra 9, tem muita coisa boa na Combo para você ouvir, para você ver. Visita lá, vale a pena. Participe da nossa campanha de financiamento coletivo lá, apoia.se. Ajuda a gente no Dobra 9 a comprar e construir o nosso traje do Anjo Vermelho, a nossa nave, nosso controle, a tudo isso. Visita o Trek Brasilis em trekbrasilis.org, melhor site de Star Trek no Brasil. Aliás, eles vão continuar com as lives e é possível que vocês tenham uma surpresa nessas lives novas em breve. E www.retrocomputaria.com.br, onde eu, com mais 4 mentes em baixa resolução, cometemos um podcast falando da nossa paixão, que é a computação clássica. Frequências são encerradas. Até! Obrigado por assistir esse vídeo, deixe o seu comentário e também aquele like. Assine o canal para saber o que estamos fazendo e temos a nossa comunidade também no Discord. Se você achar que merecemos, ajude através do Pix. Aqui tem outros vídeos para você continuar acompanhando. Até mais, amor e paz.